Olá, seja bem-vindo ao canal Rosa Branca de Umbanda Independente. Meu nome é Rogério Carlos Golembieski, sou sacerdote da religião de Umbanda. E aqui nesse canal divulgo a doutrina do segmento de Umbanda Independente, assim como a praticamos no Centro Espírita de Umbanda Ogum Sete Espadas e na Associação Rosa Branca de Umbanda Independente, ambos situados na cidade de Xaxim, estado de Santa Catarina, Brasil. Esse é mais um vídeo da nossa série A História da Mediunidade. Espero que você esteja gostando da nossa viagem no tempo, desde quando, no nosso entendimento, na nossa doutrina do segmento de Umbanda Independente, Deus criou tudo que existe, até o momento em que o homem começa a ensaiar a sua vida no plano espiritual. E no vídeo passado, nós vimos como o homem agia de forma instintiva, através do processo de automatismo, que gerou um processo de monodeísmo, que por sua vez gerou um terceiro processo chamado simbiose, onde um espírito desencarnado convive de forma muito ligada a um corpo usado por um espírito encarnado e se alimenta disso, não é mesmo? Mas e agora? Qual é a próxima etapa da evolução desse processo? A nossa próxima etapa é, com certeza, o despertar da razão. O homem acordava, se tornava consciente de tudo o que estava acontecendo. Isso é o que nós vamos ver agora no vídeo a seguir. Vamos lá? Quando os caboclos trazem as folhas da Jurema e os pretos velhos trazem a mula eles vêm trabalhar na lei de Umbanda, tem licença de Aruanda pra salvar quem quer. Através do desencarne, o espírito sofre modificações à medida que desencarnava para reencarnar. Através do processo de automatismo, vai acumulando conhecimento que instintivamente vai dando uma resposta cada vez mais automática e cada vez mais rápida às necessidades. Essas experiências permitiram a evolução das sensações como tato, olfato, gustação, visão. O corpo vai acumulando informação e a matéria vai se aprimorando pela lei de evolução, desenvolvendo cada vez mais qualidades e a capacidade apurada. O corpo passa a desenvolver mais sensações. O cérebro passa a desenvolver cada vez mais a capacidade de desenvolvimento, a capacidade de adaptação. O homem vai se adaptando através da sensação de dor e prazer. Tudo isso movido pelo instinto. Mas através do processo de automação, o organismo, a mente, o espírito passaram a assimilar cada vez mais informações. E isso fez com que o homem vagarosamente passasse a se dar conta de forma instintiva que as ações geravam um resultado. O homem começou a perceber que através da repetição, ele conseguiu medir, ele conseguiu mensurar que quando ele tomava uma determinada atitude, havia uma consequência. Repetindo essa mesma atitude, ele começou a prever aquilo que poderia acontecer. E o homem despertou, o homem passou a instintivamente considerar as possíveis consequências dos seus atos. O homem percebeu que quando ele matava alguém, as outras pessoas que perdiam aquele ente querido voltavam para lhe matar ou matar alguém que ele gostava. E isso lhe gerava sofrimento. Na repetição desta atitude, ele começou a perceber que ele não devia fazer aquilo ou ele iria sofrer. O homem percebeu que quando ele ajudava seu irmão, esse seu irmão, no momento em que ele precisasse, também lhe ajudaria. Mas se ele negasse ajuda, ele também seria abandonado pela sua tribo.
Então o homem começou, pelo temor da dor talvez, a não tomar atitudes para não sofrer e, por prazer, tomar atitudes para ter um retorno. Ele percebeu que, por exemplo, que se ele se apoderasse de algo do seu semelhante, esse seu semelhante teria uma reação e às vezes essa reação podia ser até mortal, ele podia ser ferido por um seu semelhante, por uma ação que ele teve. E nesse momento o homem começa a engatinhar, vamos dizer assim, o homem começa a inicia seus primeiros passos para uma percepção mais apurada das coisas. O homem despertava aquilo que nos tornaria inteligentes. O homem despertava para o senso de razão. E agora, o homem, tendo esse senso de razão, tendo a razão precedendo o instinto, ele já não reagia de forma automática, tão automática quanto antes. Depois de milênios de evolução, o homem conquistava o raciocínio. Ele começava a trabalhar com a probabilidade, ele começava a trabalhar analisando as possíveis consequências que as suas atitudes lhe trariam. E aí o homem engatinhava, o homem ensaiava os seus primeiros passos para se adaptar ao que hoje nós chamamos de lei de ação e reação. Como o homem desenvolveu em si o senso de consequência, como o homem desenvolveu em si a razão, começou através do seu pensamento desenvolver a sua inteligência, o que ocorreu? O homem começou a ter consciência das reações. Então o homem começou a desenvolver o senso de raciocínio e esse senso precedeu o instinto. O homem começava agora a pensar antes de agir. E é isso que nos diferencia dos seres primitivos. É o nosso pensamento, é o nosso raciocínio. É a capacidade de raciocinar antes de tomar uma atitude. Então, como o homem agora tinha consciência dos seus atos, tinha a condição de analisar de forma racional tudo o que ele faria, isso trouxe uma nova mudança na escala evolutiva da nossa vida, da nossa existência no nosso mundo. Isso fez com que a espiritualidade, que até esse ponto fazia com que as reencarnações fossem compulsórias, não contava para o homem as suas atitudes como dentro da lei de causa e efeito, porque o homem era primitivo, não sabia o que estava fazendo. A espiritualidade, nesse momento, ela começa a se afastar vagarosamente do homem, deixando o homem agora livre para tomar as suas atitudes. Começa agora a delegar ao próprio homem a liberdade, de tomar suas decisões, e a raça humana inicia por si só a construção do seu futuro individual e do seu futuro coletivo, através de toda a eternidade. Surgia neste momento, dentro desse grande contexto da vida, o nosso livre-arbítrio. O homem, nessa condição agora com o livre-arbítrio, na condição de encarnado, ele começa a perceber que todas as suas atitudes têm uma consequência que interferem no meio no qual ele está vivendo. Ele começa a observar os fenômenos da natureza para conseguir prever o que vai acontecer. Ele começa a pensar antes de agir e ele desenvolve o senso de responsabilidade. Claro que isso ocorre dentro das limitações daquele período em que o homem primitivo estava se desenvolvendo. Diante desse cenário, é importante considerar que o homem ainda só tinha consciência do mundo que ele vivia. E o mundo que ele vivia era a sua tribo, o mundo que lhe trazia segurança. Era o seu corpo no qual ele habitava e a condição de participante de uma coletividade, de uma tribo, de um grupo de pessoas. Estar com os demais da tribo, permanecer junto com os demais da sua espécie, compartilhar o sentimento mútuo de segurança, prazer,
era com certeza aquilo que ele mais desejava, era a coisa mais importante para si. Mas quando ocorria a perda de um ente querido, o homem começou a viver, na condição de encarnado, uma situação diferente. Porque antes ele não se perguntava, porque ele só tinha instinto. Mas agora, com o senso de razão, ele começa a se perguntar: qual é a razão da vida? O que acontece? A perda, a dor da perda dos seus entes queridos lhe provoca o despertar para um questionamento. O homem olha para a imensidade, né, da selva, do mundo que ele está inserido, e ao perder um ente querido, ele sofre com emoções que lhe causam dor, e ele começa a se perguntar sobre a razão da vida. Ele procura entender, começa vagarosamente a dar os primeiros passos no entendimento da vida espiritual. Agora ele vai além de suprir as suas necessidades físicas. Ele começa a observar a vastidão do céu, começa a contemplar as estrelas, ele começa a questionar a razão da sua existência, e nos seus sonhos, no momento em que ele dorme, ele começa a ter visões que fogem da razão do seu cotidiano. Essas visões fazem com que ele visualize coisas que não fazem sentido, que ele não está habituado a ver. Isso vai vagarosamente despertando nele a consciência de que a vida é muito mais do que aquele plano físico, daquele mundo físico que ele está habituado a perceber. Na condição de desencarnado, no intervalo entre uma encarnação e outra, no plano espiritual, o homem começa vagarosamente a se habituar, a se familiarizar com a esfera espiritual. Assim como a mente traz no seu subconsciente a lembrança das vidas passadas quando estava encarnado, o espírito começa agora a desencarnar, a recobrar a lembrança das suas experiências no plano espiritual, em períodos anteriores, no intervalo entre uma encarnação e outra. Se para reencarnar o espírito se sente atraído para o seio materno e familiar que mais lhe sintonize na vibração, na desencarnação, agora o espírito começa a se sentir atraído aos espíritos afins, com os quais ele vai se agregar. Esse é um divisor na história, porque antes, quando o homem estava encarnado e desencarnava na condição primitiva, sem o senso de razão, o homem não tinha condições de despertar para o plano espiritual, porque ele não era atraído por outros espíritos que estavam agora, pela sua própria razão, pelo seu próprio desejo, livres para, no plano espiritual, construir sua vida. Quando o homem desenvolve a razão, na medida em que ele desencarna, ele passa agora a se sentir atraído por mentes que pensam e desejam da mesma forma que ele. Ele começa a ter semelhantes que, através do seu livre-arbítrio, vão criando a sua própria esfera espiritual, sua própria egrégora espiritual no plano extrafísico. Se desencarnado, quando era primitivo, se sentia atraído pelo seio familiar, agora desencarnado como um ser dotado de razão, ele começa a se sentir atraído por agrupamento de espíritos que pensam como ele no plano espiritual. Agora, por consequência da lei de retorno, por consequência da responsabilidade que o homem passa a ter, por consequência da liberdade que a espiritualidade maior lhe dá, o homem passa a desenvolver seu próprio mundo, sua própria vida, também no plano espiritual. O homem começa a viver duas vidas, uma vida quando está encarnado e uma vida quando está desencarnado. E no plano espiritual, os seres que vão desencarnando, os espíritos que vão desencarnando, vão se unindo por sintonia, por desejo, por pensamento, por vibração, e vão criando agrupamentos. Assim como encarnados se constroem famílias, tribos, coletividades, no plano espiritual desencarnado se criam o que chamamos de egrégoras.
agrupamentos de espíritos afins, espíritos que são atraídos pela sua vibração semelhante. Os semelhantes se atraem. Um exemplo disso, um exemplo dessas egrégoras, são o que hoje nós, nas religiões, nas doutrinas, conhecemos como estações de socorro, né? Temos aí o nosso lar, que é apresentado na literatura espírita e em filmes. Nós temos aí Aruanda, o plano espiritual, né, da Umbanda, de outras religiões. Temos as cidades encantadas, né, dos juremeiros, e entre outros segmentos que são muito respeitosos, né, que graças a Deus existem na nossa pátria brasileira. E esse processo de criação de egrégoras, esse processo de atração através da sintonia, os semelhantes se atraindo, criando coletividades, esse processo gerou um desenvolvimento através do pensamento contínuo, né, que o espírito desenvolve. Esse pensamento contínuo começou a irradiar no espírito, no encarnado e desencarnado. O processo contínuo começou a irradiar uma energia que criou, tanto no corpo físico e que permanece após o desencarne, um corpo energético, um duplo etérico, através do qual se exterioriza o nosso pensamento, tanto encarnado como desencarnado. Ambas as condições permitem que o pensamento seja exteriorizado. E esse pensamento é exteriorizado justamente nesse duplo etérico que o pensamento contínuo criou, irradiando energia para fora do espírito e para fora do corpo físico. A esse duplo etérico, a esse corpo energético, chamou-se de aura. Você sabe o que é a aura humana e você sabe qual é o papel que ela desempenha no desenvolvimento mediúnico e de que forma ela colaborou para a história da mediunidade? Isso eu convido você a descobrir comigo no nosso próximo vídeo. Até lá, eu desejo a todos o meu fraterno Saravá.